para todos sempre. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de nossos irmãos que se fazem aqui presentes nessa noite. Nossas crianças estarão indo ali para a escolinha, para também de uma linguagem mais apropriada, estarem estudando, aprendendo da palavra do Senhor também, a vontade de Deus para a vida delas, amém? Tem alguém que nos visita nesta noite pela primeira vez? Nossa irmã, acho que Kelly. Pronto, Kelly esteve hoje pela manhã aqui com a gente na escola dominical, né? Sobrinha da Sheila, que também está conhecendo a igreja, né? E temos o nosso irmão, fugiu o nome dele agora, Denilson. Eu estava na cabeça, estava Edmilson, mas eu não quis arriscar, né? Essa família está nos conhecendo essa igreja, como a igreja aqui trabalha para o Senhor. Os irmãos querem saudá-la, amém? Amém? Mais alguém que esteja nos visitando nessa noite? Qual o seu nome, querida? Eliane também está nos visitando. Quem? A nossa bebê, como? Tainá. Sami também está nos visitando. Os irmãos querem saudá-los com bem-vindo, amém? Amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 1. Nós somos chamados como igreja do Senhor a viver uma vida de comunhão, amém? Uma vida de comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos, né? Amém, queridos? O livro de Levítico fala sobre isso. O livro de Levítico fala sobre comunhão. Ele é um livro que vem tratar com o povo de Deus ali no Antigo Testamento e vem falar sobre comunhão e adoração, né? A nossa adoração ao Senhor será verdadeira à medida que nós estamos em comunhão com Ele, amém, queridos? À medida que nós estamos em comunhão com Ele. O livro de Levítico, queridos, o povo de Israel, o povo hebreu, estava cativo e oprimido ali no Egito. Deus o tirou com mão forte. Nós conhecemos a história, como Deus usou Moisés para tirar o povo dali, né? Da escravidão do Egito. Egito que nós podemos, né, contextualizar como se fosse o mundo, quando nós éramos escravos do mundo, escravos do reino das trevas, quando nós vivíamos como filhos da desobediência, como filhos das trevas. E o Senhor tirou o povo dali do Egito e levou para uma caminhada ali no deserto, uma caminhada que duraria 40 dias e durou 40 anos. Do Egito até a terra prometida era para durar 40 dias e o povo ficou dando volta no deserto durante 39 anos, né? Porque foi justamente Deus ensinando o seu povo, porque o mais difícil entre aspas, não foi Deus tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do meio do povo, né? Do coração do povo. Isso foi o mais difícil, né? E parecido com a história de Jonas, né? A gente vê Deus passa. O livro de Jonas são 4 capítulos. 3 capítulos é Deus convertendo o coração de Jonas, né? Para Jonas fazer a vontade de Deus. Aí em um capítulo o povo lá se converte, né? Às vezes é mais fácil, é mais difícil converter o coração do pregador, né, do que o coração do povo. E
o povo, quando saiu do Egito, passou um ano aos pés do Monte Sinai. Durante aquele ano, aos pés do Monte Sinai, Moisés estava recebendo a lei de Deus, estava recebendo todos os mandamentos que o povo deveria seguir, né? E é nesse período que o livro de Levítico, ou que os mandamentos que estão no livro de Levítico são dados ao povo. É nesse período que o povo é ensinado a adorar a Deus, porque o povo estava saindo do Egito, o povo tinha uma forte inclinação para idolatria, o povo era idólatra sim, né? Muitos deles faziam adoração aos deuses do Egito, né? E não tinham a liberdade de culto a Deus. Eles não eram ensinados. Então a assimilação que eles tinham, a noção que eles tinham de culto, de serviço, de liturgia, era a liturgia do Egito. Então era necessário Deus ensinar o seu povo como ele queria receber a adoração. Queridos, a adoração que nós damos a Deus não deve ser como a gente quer, mas como Ele quer, amém? É uma das coisas que nós aprendemos no livro de Levítico, que nós não podemos adorar, oferecer sacrifício a Deus, não podemos oferecer culto a Deus de qualquer maneira. Não é da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele espera de nós, amém? Então, eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo de 1 a 3, e depois eu vou ler o capítulo 18. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for de rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Amém. Capítulo 18 agora. Amém? Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções para o povo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos, quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Amém. Até o versículo 5 nós temos lido. Nós escolhemos esses dois trechos do livro de Levítico, queridos, para falar sobre comunhão e sobre adoração. Porque o livro de Levítico, muitos teólogos vão dividir, alguns dividem em 5 partes, outros dividem em 6, outros em 7, outros em 8, mas podemos dividir o livro de Levítico em 2 partes, 2 grandes partes. A primeira parte do primeiro capítulo até o capítulo 17, e a segunda parte do capítulo 18 em diante. A primeira parte vai tratar sobre adoração, queridos, né? A primeira parte do capítulo do livro de Levítico, que vai do 1 até o 17, é Deus ensinando o seu povo como adorá-lo. E Deus dizendo: olha, eu quero receber esse tipo de adoração de vocês. É a questão da adoração. É a questão de um caminho em direção a Deus, né? É um caminho de como é uma santificação posicional.
Aí vem a questão dos ritos, das liturgias, da forma como o povo deveria adorar a Deus, que tipos de sacrifício o povo deveria oferecer a Deus. Já a segunda parte, de 18 até em diante, de 18 a 27, é a parte da conduta do povo nos mais diversos assuntos, né? Vocês vão ver que lá no 18, se vocês continuarem a leitura, vão ver que fala sobre um código de ética sexual para o povo de Deus ali, e vai ter diversas proibições ali, né? Mas justamente para falar isso, o capítulo de 1 a 17 é a prática da adoração, é a prática do louvor a Deus, de como cultuar a Deus. De 18 a 27 é a prática da vida, do cotidiano, de como eu me relaciono com as pessoas, de como eu me relaciono com minha família, de como eu me relaciono com meus pais, de como eu me relaciono com os mais pobres, de como eu me relaciono nas questões sociais, nas questões de justiça. Tudo isso vai ser tratado do capítulo 18 até o 17, né? É a parte da santificação na prática, né? Então, livro de Levítico, para o povo de Israel antigo, ensinava a santificação na adoração e a santificação na vida diária, né? O livro de Levítico foi escrito para ensinar o povo a viver de uma maneira agradável e aceita por Deus, né? E a primeira coisa que nós aprendemos, que só somos aceitos por Deus através do sacrifício. Somos aceitos por Deus através do sacrifício, e por isso Levítico, antes de falar da conduta do povo, fala de como Deus aceita esse povo, né? De como esse povo é aceitável diante do Senhor, de como a adoração desse povo pode ser aceita diante de Deus. Então, uma coisa nós aprendemos aqui: a base da comunhão com Deus é o sacrifício, queridos. E o livro de Levítico vai apontar para um sacrifício em especial. Todos os sacrifícios que estão enumerados aqui apontam para um sacrifício. Os irmãos já sabem qual é, que é o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. É o sacrifício supremo que Ele fez por mim e por você. É o sacrifício vicário que Ele fez em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista ao ver Jesus. E Ele de fato é este Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Jesus. Todo esse sistema sacrificial aponta para o sacrifício de Cristo. E nós vamos ver alguns deles aqui. Nós, de capítulo 1 até o capítulo 5, até o capítulo 6, são sacrifícios. Nós temos 3 sacrifícios que envolvem um incenso, que são chamados de sacrifícios de aroma agradável. E esses sacrifícios apontam para Jesus também, né? Porque apontam para Jesus como a perfeição que Ele merece, o mérito da sua perfeição, o mérito que Cristo tem. O livro de Hebreus vai falar que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que Ele é um sumo sacerdote superior a Arão, que Ele é um sacrifício superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. E vai falar desses 3 primeiros sacrifícios, que é do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, vão apontar para o mérito que Cristo tem diante de Deus. Eles falam mais do significado do sacrifício de Cristo tem para Deus. Como que Deus olha para o sacrifício de Cristo? Nós temos o primeiro sacrifício, que é uma oferta queimada, no capítulo 1. Nós não podemos ler, não temos tempo de ler todos esses capítulos, então nós estamos dando uma panorâmica e podemos entender o que Deus espera de nós, então como Deus se relaciona conosco. Então, o primeiro sacrifício, sistema de sacrifício que aparece aqui é esse que nós lemos, que é a oferta queimada, ou chamado
holocausto, onde aquilo que é ofertado, aquele animal não poderia ter defeito, ele era totalmente queimado. Ele era totalmente consumido no altar do sacrifício. Uma observação: esses 3 sacrifícios, que tem como distinção dos outros 2 seguintes: o ato de colocar incenso, de colocar um aroma, são sacrifícios voluntários, não são sacrifícios obrigatórios. São eles: a oferta queimadas, a oferta de cereais, na sua Bíblia talvez esteja no capítulo 2, a oferta de manjares, e as ofertas pacíficas. São ofertas voluntárias, onde o povo de Deus deveria voluntariamente, em sinal de gratidão a Deus, em sinal de reverência a Deus, ofertar esses sacrifícios. A oferta queimada fala do sacrifício de Cristo, fala da perfeição de Cristo, que Ele é sem mácula, sem defeito, sem mancha pelo pecado. Deus, quando olha para Cristo, Ele diz para Jesus: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, em que eu me alegro, em que eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. É em Jesus que Deus tem satisfação. Deus pode ter satisfação em nós? Pode, através de Cristo. Nós só somos aceitáveis diante de Deus, queridos. Deus só olha para nós com alegria por causa de Jesus Cristo em nossas vidas. Nenhuma pessoa à parte de Deus, nenhuma pessoa à parte de Cristo, nenhuma pessoa que não esteja conectada em Jesus pode ser agradável a Deus. Mas essa pessoa nunca tirou nada de ninguém, essa pessoa nunca xingou, essa pessoa nunca fez mal para ninguém. Como é que ela não é aceita diante de Deus? Se ela não está em Cristo, ela não é aceitável diante do Senhor. Porque as nossas obras, porque essa pessoa pode ter uma vida íntegra, muitas das vezes mais do que qualquer um de nós. E é verdade, queridos, há pessoas que não são crentes, que não têm Jesus em sua vida, mas são muito mais fiéis nos seus negócios, fiéis nos seus relacionamentos que muitos de nós. Tem pessoas que não conhecem Jesus, não têm intimidade com Cristo, mas são incapazes de cometer uma injustiça com uma pessoa. Mesmo assim, essas pessoas não são aceitáveis diante de Deus, porque a sua ética, a sua conduta, a sua moral não é fruto da natureza de Cristo na vida delas. Por isso que muitas pessoas, eu tenho uma tia que ela pratica essas religiões afro, né? E uma vez lá em casa ela é Yuts, mas quando entra na lei de crente, né? Eles falam assim, na lei de crente, tudo aquilo que fazia Deus perdoou, não é? Falando em tom de ironia. Já fez o diacho, né? E ela começa a citar alguns parentes da família, né, que agora são crentes, mas fizeram as suas presepadas no passado, né? Eu digo, tia, porque não é pelo que ela fez, é pelo que Cristo fez. Não é pelas desgraceiras que ela fez, ou que ela deixou de fazer, que ela aceita diante de Deus, mas por aquilo que Cristo fez na vida dela. Por isso que ela é aceita. Nós somos aceitos por Deus. A nossa ética, a nossa conduta moral só vale alguma coisa diante de Deus se ela é fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. Amém, queridos? É isso que as pessoas no mundo não entendem. Quando a pessoa roubava e não rouba mais, mentia e não mente mais, quando a pessoa
Lá em Fortaleza, eu e Simone, nós conhecemos um missionário chamado Moisés. Ele contando uma vez o testemunho da vida dele para nós, ele vivia uma vida de brigão, de confusão, de prostituição, de bebedeira, mas que quando Cristo entrou na vida dele, tudo mudou. E a transformação foi tão tremenda que ele não se viu em outra situação do que não trabalhando integralmente para Cristo, sendo missionário. Não foi fruto de uma educação familiar. A calma dele, a ética dele não foi fruto de ter nascido em uma família de berço de pais que ensinam que deve ser assim mesmo, ensinar o caminho correto, ser ético, não. Mas fruto da ação do Espírito Santo na vida deles. Amém, queridos? Então essa primeira oferta é a oferta que mostra como Cristo, ele se entregou por inteiro na cruz. Esse holocausto queimado, essa oferta toda queimada, aponta para o sacrifício completo de Cristo. Nós temos ainda a oferta de cereais no capítulo 2, que os cereais eram ofertados misturados com azeite e com um pouco de alguma erva que desse um aroma, né? E uma parte era queimada no altar e outra parte era para os sacerdotes, para os levitas. Esse sacrifício apontava para a natureza de Cristo, aponta para a natureza de Cristo, a sua vida como oferta ao Senhor, a sua vida ofertada ao Senhor, né? Lembrando que são aqui ofertas voluntárias. Essas ofertas voluntárias apontam para a boa vontade de Cristo em ser um sacrifício agradável a Deus. Todas essas ofertas voluntárias apontam para a disposição de Jesus de caminhar para a cruz do Calvário, não por obrigação, não que ele fosse obrigado a isso, não que ele tivesse essa obrigação sobre si, mas que ele voluntariamente vai. E nós temos ainda como oferta de aroma agradável a oferta pacífica. Ela aponta para uma comunhão restaurada, né? Ela aponta para uma ira de Deus que é aplacada. Ela aponta para uma reconciliação. Essa oferta pacífica, inclusive quando ela era queimada, né? Quando ela era assada ali, uma parte era queimada ao Senhor, e essa oferta pacífica, não somente os sacerdotes participavam dela, mas o ofertante, quando ia, que dava aquela oferta pacífica, aquilo que era tirado a porção dos sacerdotes, ele comia junto com seus amigos, porque fala da comunhão entre as pessoas, fala de uma restauração, de uma comunhão restaurada, de algo que a pessoa apresentou a Deus como gratidão, e essa gratidão ela serve como comunhão entre seus amigos. O sacrifício de Cristo faz isso em nossas vidas, queridos. O sacrifício de Cristo opera isso em nossas vidas, opera a nossa entrega a Deus, faz com que nós sejamos aceitáveis diante do Senhor e restaura a nossa comunhão. Nós temos ainda 2 sacrifícios, ali no capítulo 4 e no capítulo 5, que é a oferta pelo pecado e a oferta pelas transgressões. Esses sacrifícios aqui não são voluntários, são de caráter obrigatório. Quando o povo de Israel antigo cometia algum pecado, eles obrigatoriamente deveriam levar esses sacrifícios, né? O primeiro é a oferta pelo pecado, está lá no capítulo 4, né? E o caráter desses sacrifícios aqui, já não é o mérito de Cristo, aponta para o nosso demérito diante de Deus.
aponta para Cristo suportando o nosso demérito diante de Deus, o nosso pecado diante do Senhor. Aqueles 3 primeiros sacrifícios é Cristo voluntariamente se apresentando a Deus e sendo aceito por Deus e sendo agradável a Deus. Estes sacrifícios aqui apontam para o nosso demérito diante de Deus e como Cristo toma sobre si o nosso demérito. O profeta Isaías diz o quê? Que ele tomou sobre si as nossas o quê? Transgressões. E sobre ele foi colocado o quê? Os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que era uma condenação sobre nós, aquilo que era o nosso demérito, aquilo que nos torna inaceitáveis diante do Senhor, Jesus toma para si e coloca nos seus ombros. Jesus pega, isso aqui me atrapalha na minha relação com Deus. Jesus pega e coloca no seu ombro e diz: isso aqui não é mais teu, isso aqui é meu agora. É por isso que é em Cristo que nós somos aceitos, é em Cristo que nós somos agradáveis ao Senhor. Então nós temos a oferta pelo pecado, que é Cristo, ele é feito maldito em nosso lugar. Cristo morreu na cruz, no madeiro, e a palavra do Senhor no Antigo Testamento diz: maldito aquele que morreu no madeiro. Ele se tornou maldito em nosso lugar, toda a nossa condenação está ali sobre ele. E Paulo vai ensinar que o escrito da dívida que era contra nós, ele pregou o que? Na cruz do Calvário. Cristo fez isso em nós, e Cristo fez isso por nós. Aos Gálatas, Paulo vai dizer que ele morreu, eu morri. E quando é que ele morreu? Para a lei. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Gálatas 2,19, se não me falha a memória. O que ele está querendo dizer? No dia que eu me encontrei com Jesus, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu que era tão zeloso pela lei, eu que dentro da minha idade superava todos no cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Olha só a questão da ética e da conduta moral aqui. Paulo, dentro da conduta moral, dentro da conduta ética da lei judaica, ele não era reprovado em nada. Dentro da sua conduta, dentro da sua moral, dentro da ética da lei judaica, ele era aceito, entre aspas, por Deus. Só que como ele estava sem Cristo, aquilo não valia nada. Não valia nada para ele. Ele estava alheio de Deus, ele estava sem Cristo, e ele sentiu ali, quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: eu morri na cruz do Calvário com Cristo, pois agora estou crucificado com Cristo. É isso que ele diz. E temos aqui a oferta também, e é interessante que ainda no capítulo 4, que Cristo é feito pecado por nós. Paulo diz isso aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 21. Cristo foi feito pecado, no singular. Pecado no singular. Esse pecado é a nossa natureza humana, pecaminosa que habita em nós. Já no capítulo 5 vai falar de transgressões, de nossos pecados, já no plural. Enquanto um fala daquilo que é a natureza do pecado em nós, o outro vai falar das transgressões, que são justamente os pecados que nós cometemos. Cristo, essa oferta pelas transgressões aponta para Cristo como agente de expiação pelos nossos pecados. Então, querido, como nós falamos, este sistema de sacrifício aqui é um caminho em direção a Deus, e é uma santificação posicional. Então, Moisés ensinou o povo:
Moisés depois ensina os sacerdotes como deveriam ser os sacrifícios, como deveria ser o culto, como deveria ser a liturgia, como deveria ser o culto para agradar a Deus. Ainda no livro de Levítico, abram lá no capítulo 9, lá no final do 9. O capítulo 9 fala de vários desses sacrifícios sendo feitos em um dia só. Aí lá no final vai dizer assim, versículo 22: por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Olha só, ele ofereceu vários sacrifícios daquele que nós vimos em um momento só. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, na tenda da congregação, no tabernáculo. Quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E o que aconteceu? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Moisés já havia contemplado a glória de Deus, Arão havia contemplado a glória de Deus. Quando tudo aquilo, todos aqueles sacrifícios foram feitos, todos aqueles sacrifícios que apontam para um sacrifício maior, que é o de Cristo, foram feitos ali por Arão, a glória do Senhor apareceu a quem? A todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando tudo aquilo ali que aponta para Cristo foi consumido, a glória do Senhor se manifesta. Quando Cristo, nós nos encontramos com Cristo, quando Cristo habita em nossa vida, a glória do Senhor manifesta-se. Amém, queridos? O fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Queridos, eu só estou podendo ministrar a palavra do Senhor aqui nesse momento, porque Deus está permitindo, porque Deus está dividindo esse momento comigo, para a glória dEle. Mas se fosse da vontade dEle, no momento do louvor, no momento dessa pregação, nós cairíamos por terra e não aguentaríamos ficar em pé diante da sua glória, porque Ele compartilha isso aqui conosco, para que cresçamos na sua presença, para que cresçamos na graça e no conhecimento. O que acontece no capítulo seguinte? Nadab e Abiú tiveram uma brilhante ideia. Depois do Senhor ter dado todo o sistema de sacrifício, todo o sistema de oferta, depois do Senhor ter enviado um fogo e consumido o altar, o holocausto, eles disseram: falta alguma coisa. Espera aí, bora enfeitar mais esse negócio. Não está bom ainda. O ápice da adoração, o ápice da glória de Deus havia se manifestado, e eles disseram: não, espera aí, bora incrementar esse negócio aqui. O que eles fizeram? Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diante do que ele havia ordenado. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Quiseram incrementar o culto, queridos? A nossa adoração não precisa ser incrementada por nós. A nossa adoração não precisa trazer subterfúgios oriundos de nossa
natureza, a gente não precisa fazer nada além daquilo que o Senhor tem nos ordenado, queridos. Teve uma vez em um culto, o camarada estava pregando, mensagem boa, excelente. Aí lá no momento final da oração começou a chamar o povo para frente e pediu para apagar a luz. Não, é para dar um climinha. Para dar um climinha. Não precisa, queridos. A gente não precisa incrementar nada. Aí alguém pode estar perguntando, mas irmão, nossa igreja tem alguns símbolos. Nós adotamos uma liturgia, nós temos uma maneira própria de adorar o Senhor. Como é que fica essa situação? O problema é quando nós colocamos a nossa tradição acima da Escritura. O problema é quando nós elevamos a nossa tradição, o nosso ritual ao nível da Escritura. O culto bíblico é um culto que tem oração. Um culto que agrada ao Senhor é um culto que tem louvor a Deus. E um culto que agrada ao Senhor é um culto que tem pregação da sua palavra. O que nós acrescentarmos de nossa expressão cultural, do jeito de nós sermos, e não for elevado ao nível disto aqui, ou se de repente a gente disser, não, mas espera aí, não, mas esse púlpito tinha que ser desse outro jeito, senão não presta. Irmãos, eu lembro alguns anos atrás, tinha irmão que, não aqui nessa igreja, que ficava zangado quando algum irmão sentava no lugar dele, porque o culto para ele só prestava quando ele sentava lá naquele lugarzinho. Se alguém chegasse primeiro que ele, sentasse naquele lugar, o culto não prestava para ele. Porque ele criou uma atmosfera para adorar a Deus, alheia à Escritura. Para ele o culto só prestava se ele sentasse naquele lugar. Para ele o culto só prestava se cantasse tal hino. Para ele o culto só prestava se começasse daquele jeito e seguisse aquela ordem. Se mudasse um pouquinho, o culto não prestou, né? Para ele o culto só prestava se a igreja pegasse fogo, se tivesse manifestações audíveis. Quando nós colocamos essas coisas acima da Escritura, quando nós colocamos essas coisas como condição para a adoração, nós estamos correndo um sério risco de estarmos entrando no pecado de Nadab e Abiú. Estamos correndo um sério risco de querer incrementar o culto ao Senhor. E o culto ao Senhor, a primazia deve ser a pregação da palavra, amém, queridos? Uma pregação cristocêntrica. Mas, estamos para encerrar. Isso é o momento da adoração. Isso é o ritual, é aquilo que nos aproxima diante de Deus. E tudo isso aqui aponta para Jesus. E nós podemos fazer várias coisas, queridos. Nós podemos vir para cá para o culto todo dia. Nós podemos chegar no horário todo dia. Nós podemos não faltar o ano nenhum culto. Mas se nós não estivermos em Cristo, nada disso vai valer a pena. Uma outra coisa é necessária, que Levítico nos ensina. Levítico nos ensina a adoração a Deus, mas o livro de Levítico também quer nos ensinar que aquele que é aceito por Deus, aquele que está junto do Senhor, não é só no momento do culto que ele vive uma vida com Deus, é quando ele sai daquela porta em diante. Do capítulo 18 até o 27, Levítico vai tratar isso com o povo de Israel. Vai falar, olha, vocês têm que ter comunhão na adoração, mas vocês também têm que ter comunhão na vida prática, no dia a dia. Jesus falou isso, sabe com quem?
com a mulher samaritana. O que Jesus disse para a mulher samaritana? A mulher samaritana está preocupada com o local da adoração. O que Jesus disse para ela? Mulher, em verdade te digo que o Pai, Deus é Espírito, e Ele quer adoração em espírito e em verdade. O que é verdade? A verdade é estar debaixo da luz. A verdade é ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus. É isso que é verdade que ele está dizendo. Em verdade é ter uma vida íntegra com Deus. Uma vida íntegra com Deus, queridos, não quer dizer que a gente não falhe. Uma vida íntegra com Deus quer dizer que a gente lamenta nas nossas falhas. A gente não se regozija no nosso pecado. Uma vida íntegra com Deus é quando o pecado bate ao nosso coração e nós cometemos esse pecado ou aquele pecado, nós nos sentimos mal com isso e nós vamos de novo para a cruz, aos pés da cruz. E no capítulo 18 em diante vai falar sobre isso. É interessante que o capítulo 18 fala logo sobre um código de ética sexual para aquele povo, porque Deus sabia que nós somos tentados, geralmente a maior parte das nossas tentações são na área da sexualidade, e Ele começa a advertir o povo logo nessa área, mas eles também vai deixando outros mandamentos das relações. Por exemplo, no capítulo 19, o versículo 9 diz: quando fizer a colheita da terra, não colhe as espigas nos cantos dos campos, nem apanhe aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não corte até o último cacho de cada videira, nem apanhe as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Lá no 19:11 ele vai dizer: não mitam nem enganem os outros. No 13 vai dizer: não fique até o dia seguinte com o pagamento dos seus empregados. Naquela época o pagamento era feito diariamente. Quem era patrão e quem era empregado, a relação era, tinha que ser diariamente. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Versículo 15: não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Interessante que ele fala isso, nem a favor dos pobres, nem a favor dos ricos, mas o que? Julgue sempre com imparcialidade. Não fique de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. É o que mais a gente vê hoje, Tem um acidente, tá camarada lá filmando lá com o celular, ninguém ajuda, A corrida não é para ajudar a pessoa que está caída, mas é para filmar a situação. Então, queridos, a nossa vida em Cristo é uma vida de comunhão mediante a santificação. E essa santificação se passa, primeiramente, a base da comunhão é o sacrifício de Cristo. Esses sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Jesus. Cristo é o nosso sacrifício diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos como sacrifício a Deus, nosso trabalho na evangelização, nosso trabalho na escola dominical, nosso trabalho com as crianças, o nosso trabalho no louvor, nosso trabalho na ministração da palavra, nosso trabalho na visitação, tudo isso só é aceito por conta de Cristo. Tudo isso só é agradável a Deus por conta de Cristo que habita em mim e na tua vida, queridos, amém? E essa adoração implica uma vida de comunhão com Deus e de comunhão e de conduta moral nas demais áreas da nossa vida, amém? Nós queremos orar ao Senhor nesse momento. Vamos ficar de pé.
enquanto o ministério canta este hino, se alguém quer fazer sua decisão por Cristo, ou quer se reconciliar, esse é o momento. Nós vimos 5 sacrifícios, queridos. Nós vimos a oferta queimada, a oferta de cereais, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pelas transgressões. Quando nós vamos nos aproximando de Cristo, quando Cristo vai arrastando a nossa vida até Ele, a primeira coisa que nós sentimos é a alegria do perdão pelas nossas transgressões. Quando nós nos vemos pecadores, quando nos aproximamos de Cristo e que nós sentimos o seu perdão, nós nos sentimos livres das nossas transgressões. Também, não demora muito, a gente entende que a gente não foi livre somente do pecado, da condenação de nossas transgressões, mas também somos perdoados pela natureza pecaminosa que há em Cristo, que há em nós. Nós passamos a entender que a natureza do pecado que habita em nossa vida ainda, porque ainda não temos um corpo glorificado, ela não é maior do que a graça de Deus, do que o Espírito de Deus que habita em nós. E nós sentimos paz com Deus, nós sentimos descanso e alegria, e que em Cristo nós somos aceitos por Deus, e quanto mais nós vamos sentindo isso, maior nossa comunhão aumenta com o Senhor.